Criada em 8 de setembro de 1934, a Diocese de Caxias do Sul foi administrada nos primeiros tempos pelo arcebispo de Porto Alegre, Dom João Becker. Em 11 de fevereiro de 1936, toma posse o primeiro bispo diocesano de Caxias, Dom José Barea. De lá para cá, 5 bispos tiveram a missão de cuidar, apacentar e presidir na caridade o povo de Deus desta igreja particular, cada um com seu jeito, sua personalidade, com as características de cada tempo da igreja, dedicou sua vida e missão nestas terras. Com Dom José Barea, o foco principal foi a construção deste seminário, porque Dom José Barea, inclusive, viveu pouco tempo. Ele passou toda a diocese, nas paróquias, ele ia visitar as famílias, família por família, acompanhado pelos prefeitos do local. Ele fez um trabalho. E nas capelas, mais do interior, não podia visitar todo mundo, aí ele fazia um outro trabalho com as lideranças, com os fabriqueiros, com as filhas de Maria e outros grupos que trabalhavam. Tanto assim que ele diz, doaram os grandes e os pequeninos, doaram as pessoas da cidade e as pessoas do interior. As pessoas do litoral, Torres pertencia a Caxias na época, né? Hoje temos mais 4, 5 municípios aí. Ela ia do Rio Três Forquilhas até o Rio Mampituba, do mar até as cordilheiras, até as montanhas, né? Doaram no litoral, os campos de cima da serra e a região colonial. Que será um bispo assim bem condutor, bem autoridade. Jovem, 43 anos, jovem, dinâmico, comunicador, poeta e afável, interessante. Autoridade e afável, e muito trabalhador. Quando foi criada a diocese, em 1934, depois chegou o bispo em 1936, havia praticamente só a paróquia que hoje é a catedral, a Matriz Santa Teresa, hoje paróquia da Catedral Santa Teresa. Depois, em 1944, foram criadas 2 paróquias, uma grande novidade, na cidade, Nossa Senhora de Lourdes e São Pelegrino. Depois, mais tarde, vem os padres capuchinhos, lá no bairro Rio Branco. Também ele foi organizando algumas paróquias, como Carlos Barbosa, por exemplo. Hoje tem 30 mil habitantes, Carlos Barbosa. E só passou a ser paróquia em 1948. Quem criou a paróquia foi Dom José Barea. Ficou só 15 anos, faleceu improvisamente, deixando uma belíssima imagem de sua passagem. Com a morte de Dom José Barea, aos 58 anos, no ano de 1951, a Diocese de Caxias do Sul foi confiada ao então Bispo de Ilhéus, na Bahia, Dom Benedito Zorzi. Nascido em Nova Pádua, Dom Benedito assumiu a diocese em 1952 e seu episcopado foi intenso. Estimado por muitos padres, religiosos e religiosas, leigos e leigas, foi padre conciliar do Concílio Vaticano II e deu grande abertura à atividade missionária. Sua missão como bispo diocesano se estendeu até 1983. Faleceu em 1988 no Santuário de Caravaggio. Dom Benedito é um dos grandes bispos da Igreja do Brasil. Não é só minha esta avaliação. Frei Carlos Mesters, por exemplo, aquele famoso biblista. Quando se olhava para Dom Benedito, especialmente comparando com o bispo anterior, que era falante, comunicativo, poeta, né? E Dom Benedito chega, um homem calmo, parece pachorrento, tinha um defeitinho, chegava atrasado. Então parecia alguém assim muito lento, até no próprio falar. Mas o Dom Benedito era aparência isto, porque ele era um homem muito dinâmico. Porque dinamismo não é agitação, é foco. E Dom Benedito tinha foco. Ele sabia o que queria e onde precisava andar. Dom Benedito tem diversas marcas. A criação de paróquias era uma coisa que ele gostava muito de fazer. Criou muitas paróquias em São Francisco de Paula, em Torres, aqui na cidade.
começam a aparecer outras paróquias, como Santa Catarina, São Pio X, São José. Carlos Barbosa desmembrou a paróquia de Carlos Barbosa e criou a paróquia de Arco Verde. Em Garibaldi, ele desmembrou Garibaldi e criou Marco Rama. Em Bento Gonçalves também foram criados como a paróquia de São Roque. E Dom Benedito também fez um imenso trabalho com a criação da universidade. Havia uma necessidade muito grande. A sociedade manifestou-se de diferentes formas, em diferentes oportunidades, pedindo uma universidade e declarando claramente que quem podia e precisaria tomar a iniciativa da instalação de uma universidade seria a diocese. A Universidade de Caxias do Sul começa com um sonho dele. Ele vê e logo vislumbra uma universidade para o desenvolvimento regional. Juntamente com o Virgí Ramos e também o Hermes Weber, prefeito da época. E também eles não encontraram facilidades. Calmo, mas persistente, e usando boas estratégias, em 1967 nasceu a UX. O contexto requeria isto e ele teve a sensibilidade. Dom Benedito ele teve um papel importantíssimo durante o Vaticano II. Dom Benedito ele foi assimilando e percebendo também de que era necessário avançar mais dentro do espírito de fomentar no coração de cada jovem que seria o futuro padre um espírito missionário. Dom Benedito é aquele que apresenta numa alocução realizada no dia 16 de novembro de 64 o aspecto que precisava fortalecer na Optato Tutius, a desejada renovação de toda a Igreja, partindo da formação dos futuros presbíteros. E ele apresenta então ali um acréscimo fundamental, além da espiritualidade missionária, a formação. E ele diz, precisamos formar os futuros padres com este espírito missionário. E ele coloca, a partir do testemunho da própria diocese, ele diz, eu tenho a experiência de como isso é importante falar aos seminaristas sobre a missão. Antes de apresentar projetos, antes de tudo, ele já enviava os padres para diferentes lugares do Brasil, lá em Ilhéus, no seminário, e depois também em outros lugares. E depois ele apresenta também na carta pastoral um projeto de Dourados e o projeto de Goiás. E assim vai desencadeando também todo um espírito missionário nos padres. Foi criado aqui um centro missionário, preparando pessoas, sacerdotes, religiosos e leigos, para atuar em outras dioceses. Essa atividade missionária se deve muito a Dom Benedito Zorzi. E o COM, ele se tornou uma referência de formação de missionários nessa visão transformadora. Olha, Dom Benedito era uma figura especial, era um paizão. Ele chegava nas nossas reuniões também, como quem não queria nada, mas era muito inteligente. Depois que ele escutava, ele tinha um poder de síntese muito grande e um amor muito grande para a juventude. Porque o Dom Benedito foi um indivíduo que tinha uma visão de igreja transformadora. E ele teve assim, essa posição tão institucional que ele não tinha medo de enfrentar o poder de Estado e proteger as famílias. No dia 9 de abril de 1957, o Papa Pio XII nomeou o capuchinho Dom Frei Cândido Maria Bampi, até então prelado de Vacaria, como bispo auxiliar da Diocese de Caxias do Sul, função que exerceu até a sua morte em 1978. Se dedicou especialmente às comunidades religiosas, além de se dedicar às confissões e visitas aos pobres e doentes. Com a renúncia por limite de idade de Dom Benedito Zorzi, no dia 26 de maio de 1983, Dom Ney Paulo Moreto, que já era bispo coadjutor com direito à sucessão durante a Romaria de Caravaggio, assume como terceiro bispo diocesano. Ele governou a Diocese de Caxias do Sul até 2011, quando o Papa Bento XVI acolheu seu pedido de renúncia
Após longa enfermidade, faleceu no dia 6 de abril de 2023. Ele e seus antecessores estão sepultados na Catedral Diocesana de Caxias do Sul. Ele era um bom teólogo. Ele conhecia muito teologia. Ele se dedicou muito à vida espiritual, à vida interior. Ele se preocupou muito com isso. Também criou paróquias, mas menos que Dom Benedito, claro. Mas ele se preocupava com a vivência, com a espiritualidade. Eu acho que a característica dele foi essa, né? Mas ele também foi professor em Viamão, também lecionou, se interessou pelo seminário muito. Para mim, ele quis deixar um legado que se expressa no lema dele, né? Tudo é graça, tudo é graça. Esta acho que foi a mensagem de Dom Paulo Moretti. Como ser humano, sempre um encanto. Também aquele estilo de carisma simples, gostava de estar no meio do povo. E o que podemos dizer também de Dom Paulo é que ele continuou a atividade missionária da diocese. Ele aceitava uma igreja onde as pessoas que pensavam diferente tinham lugar. Esta igreja ele ajudou a formar aqui dentro. E tem mérito de ter ordenado muitos padres. Nos anos 70, eu lembro que aquele tempo foi o tempo que a nossa cidade começou a se expandir muito nos bairros, nas periferias. E o Dom Paulo teve um carinho muito especial pela Santa Fé. E lembro que numa visita do Dom Paulo ao Santa Fé, ele ficou tão sensibilizado com as pessoas que lá estavam e com o trabalho que estava iniciando, que ele tirou da mão o anel de bispo e deixou o anel como símbolo da participação dele também naquela obra e incentivando assim para que se pudesse fazer um trabalho em benefício das pessoas. Em 1999, somando os nossos missionários em plena saúde pastoral, eram 14, tínhamos diversas frentes missionárias. Ele era muito amigo dos padres, ele conversava com os padres. Não era um bispo que impunha, que tivesse assim uma vontade de decidir as coisas. Não, ele decidia talvez com mais calma, mas sempre com a participação de muitos padres. Os últimos anos de Dom Paulo, por consequência do seu acidente, foram um tanto arrastados, né? Porque ele se esforçava para superar, para chegar até o fim da sua missão, daquilo que a igreja entende, né? Até os 75. Nomeado coadjutor em 2010, o quarto bispo diocesano de Caxias do Sul, Dom Alessandro Ruffinoni, assumiu o governo pastoral em julho de 2011 e foi o responsável por diversas ações, como a celebração dos 80 anos da diocese em 2014, a articulação do trabalho com as juventudes e também as mudanças no processo formativo dos padres. O Papa Francisco aceitou o seu pedido de renúncia por limite de idade em junho de 2019. Atualmente, reside e faz parte da equipe sacerdotal do Santuário de Caravaggio em Farroupilha. Quando recebi a nomeação, fiquei até muito contente, porque sabia que ia num ambiente de uma diocese importante, e de origem italiana, a maior parte, e então acho que o motivo pelo qual o Nuncio fez o meu nome ao Papa é que eu também sou italiano, então me teria adaptado bem a este novo ambiente de Caxias do Sul. Bom, a minha preocupação era estimar e valorizar os padres. Mas a coisa mais bonita que eu gostava de fazer mesmo não era tanto ficar no escritório, quanto fazer a visita pastoral. De fato, comecei quase logo a visita pastoral, não só na paróquia, mas também nas capelas. De uma maneira simples, não missa em cada capela, mas uma visita
e que eu pudesse chegar em todas as capelas, acompanhado sempre pelo pároco. Isso foi um gesto muito bonito por parte dos padres, porque durou 4 ou 5 anos a visita. Foi vários anos, porque são muitas comunidades. A visita pastoral, para mim, foi uma injeção de entusiasmo, de amor ao nosso povo de Caxias do Sul. De Dom Alessandro, eu gostaria de ressaltar uma coisa, que no início a gente estranhava, a gente ainda não estava nas tecnologias e Dom Alessandro estava aí, com as tecnologias. E sempre rezei para que viesse um bom bispo, com características talvez diferentes, para que ajudasse a crescer a nossa diocese. Então, foi uma grande alegria quando o Lúcio me comunicou, alguns meses antes, que o novo bispo seria o Dom José Gislon. O Espírito Santo acertou a mandar um bispo que tem condições de organizar melhor a nossa diocese e promover tantas outras coisas que são necessárias para crescer e para unir os padres no trabalho e na responsabilidade. Foi em 2019 que o Santo Padre Francisco nomeou como 5º bispo o capuchinho Dom José Gislon, transferindo-o da Diocese de Erechim. Atual bispo da Igreja Particular de Caxias do Sul, tem a missão de dar nova dinâmica às questões administrativas e pastorais da Diocese. Desde 2023, também tem a missão de presidir a Fundação Universidade de Caxias do Sul, instituição da qual a Diocese é cofundadora. Vir para a Diocese de Caxias do Sul em 2019 como bispo e assumir essa igreja particular, vi como um desafio, mas também tendo presente essa rica história que já completava na época 85 anos de caminhada de igreja particular. A igreja não é uma comunidade ou um grupo de uma classe social. A igreja é aberta a todo o povo de Deus. E assim tem que olhar, cuidar, evangelizar e ajudar esse povo também a caminhar. Os 5 anos que eu estou à frente da Diocese foram de grandes desafios, porque logo que eu cheguei, depois tivemos a questão da pandemia, e a pandemia também tocou profundamente as nossas comunidades, a nossa realidade social, o nosso contexto econômico, mas eu penso que também foi um momento de criatividade, onde os padres e as paróquias se despertaram para a questão dos novos meios de comunicação social. O pós-pandemia foi um recomeçar, a questão das lideranças, retomar os trabalhos, a formação de novas lideranças, com o incentivo também à participação do clero. Foi decidido abrir uma escola diaconal, no começo com muitas apreensões e tudo mais, precisou ser adiada pela questão da pandemia, depois foi efetivada essa escola, que hoje está ali, já está praticamente numa caminhada de conclusão da formação do primeiro grupo. Eu penso que é uma realidade nova, uma realidade também que vai dar uma resposta pastoral às nossas comunidades, onde temos tantas necessidades. Essa constituição da Caritas Diocesana dentro do novo contexto, toda essa realidade nova também da Comissão da Tutela dos Menores, temos grandes desafios pela frente. Toda a realidade também da estruturação, digamos, administrativa da Diocese, trazendo a parte administrativa também para uma realidade atual, com mudanças, também via sistemas de comunicação, interligando todas as paróquias no sistema, agilizando toda essa parte, digamos, de certa forma burocrática, mas que como instituição, nós também, igreja, estamos submissos à questão da Receita Federal, da administração do país, e temos que também deixar em dia toda a nossa administração diocesana. Outra questão também, a legalização patrimonial, a nossa diocese completando 90 anos, e sabemos que desde o início, a maioria do patrimônio da diocese, cemitérios, comunidades, foram doações de família. Essas famílias que por amor ao espírito de fé, acabaram doando um pedaço de terra, etc., para a construção da escola, quem sabe muitas vezes do cemitério, da igreja, de hospitais, e tudo isso nós temos que respeitar. Respeitar a doação que foram feitas por essas pessoas na boa fé, ajudando a comunidade a ter um espaço onde pudesse, digamos, celebrar a sua fé, sepultar os seus mortos, e tudo isso nós precisamos legalizar para que possa permanecer
a serviço das próximas gerações. Eu penso que a participação da igreja na universidade, ela vem a partir de uma realidade justamente de olhar o bem comum da sociedade. Assim como outros hospitais que temos na diocese, ligados ainda à diocese, que estão a serviço da comunidade, para dar uma resposta às necessidades da comunidade. Eu vim com muita alegria, porque todo lugar a gente tem o povo de Deus. Eu acho que a gente tem que amar o povo de Deus onde a gente está, porque aquele é o povo que Deus te confiou para a tua missão. Eu me sinto muito feliz estando nessa realidade, com esse povo, com os desafios que tem, mas quando a vida tem desafio também a gente tem mais energia, se empolga e soma, partilha e continua a caminhar. Com 90 anos de história, a Diocese de Caxias do Sul sempre recebeu da graça de Deus pastores que ajudaram o povo de Deus a crescer na fé e no espírito comunitário. Como igreja, louvamos ao Senhor por tanto bem realizado por nossos bispos, que sempre evidenciaram a importância da formação dos novos padres, dos religiosos e das religiosas e, com o passar do tempo, a necessidade do protagonismo dos leigos e leigas como cooperadores da missão eclesial.